Olá, amigos do Facebook, amigos, amigas, estamos aqui nessa segunda-feira, após uma viagemzinha gostosa, né, que nós fizemos aí para assistir o Paulinho da Viola, Marisa Monte, lá em São Paulo. Estamos de volta aqui, começando 60 minutos. E aí, pessoal, contamos com a audiência de vocês aí. Abração. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 9 minutos. Uma boa tarde a todos, amigos. Estamos aqui nos estúdios da Cidadania FM. Produção, apresentação dos 60 minutos é nossa, Ernesto Albuquerque. Cuidados técnicos de Oswaldo Titonelli. Após um fim de semana muito gostoso, estamos aqui na Cidadania para falar as notícias do dia, para comentar os fatos principais, as notícias que são importantes para o dia a dia do nosso ouvinte, da nossa ouvinte. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais das importantes empresas aqui ao nosso lado. Os amigos, amigas, aniversariantes na nossa agenda de amigos da Cidadania e também do Facebook. Estaremos falando das notícias principais aqui da cidade. Segunda-feira é dia de vários jornais circularem desde o final de semana e também estaremos abordando aí o que os blogs informativos da Estância Turística de Avaré estão divulgando. E direto de Brasília, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, fornecendo as matérias informativas para que você fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Vamos falar hoje, 1 em cada 3 brasileiros tem um parente, um amigo que já foi assassinado, Titonelli. Já pensou? A Câmara Federal vai ter acesso restrito na hora que for debater a reforma da Previdência. Cadê a democracia, meu amigo? E Curitiba também vai ter no dia 10, agora que vai ter o depoimento do ex-presidente Lula para o juiz de primeira instância Sérgio Moro, proibida a circulação e aglomeração de pessoas com multa de até R$100 mil. E quem deu a sentença é uma juíza que no seu Facebook ela é bastante simpática aí à causa do senhor Moro, né? Também estaremos falando de imposto de renda, estaremos falando das eleições da França e também estaremos falando no História Hoje, dando detalhes de quem foi o fundador da Cruz Vermelha e toda a sua trajetória de vida aí. A previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré e a gente vai direto agora para os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 12 minutos. Vamos mandar um abraço aí para os amigos aniversariantes. Nós temos aqui na nossa agenda Viviane Rodrigues, também o doutor Silvino Alves Neto, já falecido, né? Ele estava na nossa agenda de amigos. Muita gente se lembra dele, doutor Silvino, a Dilma Conrado, Nelson Banda e Sueli, aniversário de casamento, Leonor Câmara, professora, aniversariando hoje, a Elisa Pisa também, a Estela Pisa, e também a Elizabeth Pisa, Estela Pisa. E o Eugênio, que já faleceu também, que era nosso ouvinte, a gente conhecia pelo Eugênio, o chileno, né? Esposo aí da Ana. A gente foi uma grande perda aí também, né? Com certeza. E os amigos que estão no Face, daqui a pouquinho eu mando um abraço aí para todos eles que estão nos acompanhando aí. Também já deixando um abraço aí para a Regina Assum, né, que está acessando direto de São Paulo
a nossa página aí do Facebook. Rogério Correia também, radialista, a Regiane de Branco, o Cláudio Paulucci, e daqui a pouquinho eu mando um abraço para os demais amigos que estão acessando. Aniversariantes de hoje, a Patrícia Ferreira, Rosana Vicentini, Josiane Duarte, Cláudio José Silva, que é nosso colega de faculdade, né? Cláudio, sempre acompanhando o nosso trabalho lá de São Paulo, Marta Moreira, André Lucas Vieira, Felipe Munhoz, Aline Antonietti, Alessandra Cola, quem mais que eu tenho aqui? Leandro Leal também é aniversariante de hoje, a Silvana Oliveira e Gislaine Cristina Rodrigues Camargo. Márcia Pancioni também já acessou a nossa página, um abraço aí para a Márcia, todos os dias conectada, melhor dizendo, com a gente. Deixa eu só completar os amigos que estão aí conectados com a gente. Deixa eu olhar aqui agora sim. Rogério Correia, o Cláudio Paulucci, também a Regina Assum, a Márcia Pancioni, o Nelson Pieroni Filho, a Elenice Rosa, Karen Ferraz, são os amigos que, por enquanto, acessaram a nossa página aqui da Cidadania FM. E vamos mandar um abraço também para o Nelson lá da NT Chaveiros, que está sempre conosco. O endereço dele é a Avenida Paranapanema 2613, o telefone 24 horas 997 61 1501. Tá ok? Um abraço aí para o Nelson. E o Dr. Ronaldo Abdala, que é o médico responsável pela UDI Ressonância Magnética, que fica na Mato Grosso, número 800 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Esses são os nossos apoiadores. E vamos dar uma olhadinha aqui na previsão do clima, 21 graus de momento, aqui na Estância Turística Avaré, no Lago São Benedito. A mínima será de 12, deve ter sido na madrugada, ou quem sabe, será que vai ser na noite? Eu acredito que foi na madrugada, esses 12 graus aí. Foi fria essa madrugada, ô Tonelli? Então, exatamente. 26 graus de máxima hoje. Não vai chover hoje. Se você está preocupado aí com chuva, não vai ter chuva não. 59% a 100% a umidade relativa do ar. E o sol nascendo às 6h39 e vai se pôr às 17 horas e 45 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha também nas últimas postagens que a gente fez aqui, né? Ontem, no jogo entre Cruzeiro e Atlético lá em Minas, tinha uma placa muito interessante contra a reforma da Previdência. Vetaram, viu? A televisão vetou, viu? Dizia lá que, mais ou menos assim, brasileiro só vai se aposentar quando morrer. Só isso estava escrito na placa. Não deixaram passar na televisão não, viu? Juiz, assim, essa daqui é uma afirmação interessante da Sinara Menezes no seu Twitter. Juiz que se comporta como adversário, mídia que age como partido político, gente que nunca trabalhou acabando com a CLT, o caso dos deputados, né? E esse é o Brasil, diz aí a Sinara Menezes no seu Twitter. E as capas da Isto É e da Veja são incríveis. Você observou, Tonelli? Colocaram, no caso da Isto É, colocou ajuste de contas, o Moro com luva de boxe e o Lula com luva de boxe. E a Veja colocou uma capa mais ou menos com o mesmo significado, cara a cara, com os dois mascarados, tanto o Moro quanto o Lula. E a pergunta que fica assim, espera um pouquinho, o juiz é um lutador ou ele é um árbitro? Quer dizer, ele está brigando ou ele está, na verdade, entre dois lutadores, ele está sendo o árbitro, aquele que vai decidir imparcialmente, né? É isso, a figura do juiz é isso, do juiz imparcial, que foi criado com a Constituição de 88, né? E o Marcelo Semer, no Twitter, escreveu uma imagem das duas capas de revistas que diz muito. A revista Isto É, está se referindo a Isto É, nem se deu conta dos erros que ela transmite. O juiz deveria ser o árbitro numa luta dessas, não o lutador. Aí, assina embaixo. O juiz teria que ser imparcial, não pode tomar lado. Falar de uma coisa um pouquinho mais agradável. Ontem eu fui a São Paulo e com meus 3 filhos e respectivos esposos e esposa, né? O Andrei, a Carla e a Daniela, mais o Henrique e a Camila, fomos assistir lá
a Marisa Monte com o Paulinho da Viola no Citibank Hall, né? Olha que belo show, viu, Tonelli? É de arrepiar, viu? Teve vários momentos do show. Eles fizeram uma retrospectiva das músicas da Portela, né? E cada um cantou um pouco do seu cancioneiro, né? Desde Foi um Rio que Passou a Minha Vida, De Mais Ninguém, com uma belíssima interpretação, Dança da Solidão, e vai daí afora. E, enfim, foi uma noite muito agradável lá em São Paulo, junto com os filhos aí, né? E os agregados, né? Como diz o pessoal diz, né? Assistindo a esse show que foi realmente muito marcante. E vamos direto a Brasília. Nacional informando: de cada 3 brasileiros, um tem um parente ou amigo que foi assassinado. Que coisa, hein? Nacional informa: o Brasil interligado pela notícia. 1 em cada 3 brasileiros teve parente ou amigo assassinado. Congresso vive semana de votações polêmicas. Nacional informa: um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 1 em cada 3 brasileiros teve amigos ou parentes assassinados. São cerca de 50 milhões maiores de 16 anos que perderam uma pessoa próxima vítima de homicídio ou por roubo seguido de morte. Os dados estão na pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A proporção é maior entre os homens e os negros. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram registradas mais de 58 mil mortes violentas no Brasil em 2015. Semana de votações polêmicas no Congresso Nacional. Mariana Martins tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Mariana. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes. Nesta terça-feira será retomada a votação do relatório final da reforma da Previdência, que foi interrompida na semana passada por conta dos protestos dos agentes penitenciários. 11 destaques que faltam devem ser votados em apenas uma reunião. Ainda não há previsão de quando a matéria deverá ser levada a plenário. A Comissão Especial da Reforma Política deverá se reunir nesta quarta. Na semana passada, o relator da comissão, o deputado Vicente Cândido, do PT, divulgou nota informando que a PEC, que prevê acabar com a reeleição majoritária e que determina coincidência nas eleições, será analisada junto às demais proposições da comissão e prevê a unificação apenas em 2022. No plenário da Câmara está prevista a retomada da votação dos destaques ao projeto que trata da dívida dos estados, além de outras propostas, como a tipificação do assédio moral no trabalho como crime. Poderá ainda ser votada a PEC do Senado, que muda prazos de tramitação de medidas provisórias. Ao vivo de Brasília, Mariana Martins. Obrigado, Mariana. Os participantes do Enem vão poder acompanhar o calendário do exame e receber informações das provas tanto pelo site quanto pelo aplicativo do exame. Neste ano, o aplicativo tem uma seção de notícias e acesso liberado ao público geral, que permite que pais, professores e jornalistas acompanhem as áreas que não exigem login do participante. Outra novidade é a liberação dos espelhos de redação. Segundo o INEP, para garantir a segurança, a recomendação é baixar o app direto da loja de aplicativos do seu celular e confirmar se o nome do desenvolvedor é o INEP. Nacional informa: o Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 24 minutos. Um abraço aí para o Milton Bona, sempre acompanhando o nosso trabalho aqui na Rádio Cidadania FM. E eu até queria fazer um breve comentário. Como eu falei, estive em São Paulo esse final de semana, e é muito interessante a gente ter o aplicativo aí, tipo Radiosnet ou TuneIn no celular, né? Tendo uma conexão Wi-Fi de qualidade, ou essas conexões todo mundo hoje em dia tem, né? Mesmo 4G, a gente consegue ouvir a rádio em alto, a Rádio Cidadania em alto, bom som, em qualquer parte que você esteja. E foi isso que eu fiz. Em um outro momento, sempre estava sintonizando a Rádio Cidadania, acompanhamos aí a parte da seleção que nós fizemos ontem para as músicas que fizeram a minha, a sua, a nossa cabeça. Foi folga da companhia, né, Tonelli? Deu para descansar ou não? Então, ou trabalhou mais na casa? Então, mas domingo que vem vai ser Dia das Mães.
e nós estaremos aqui de volta com a equipe quase completa, porque o Clássico Cláudio vai estar viajando, e eu e o Tonelli estaremos fazendo as músicas que fizeram a sua nossa cabeça, um programa aí de excelente audiência aqui da nossa cidadania, assim como muitos outros programas que têm realmente uma penetração muito interessante entre as pessoas de bom gosto musical, vamos dizer assim, né? Vou mandar um abraço para quem eu não mandei ainda, para o Nicolau Rodrigo, para o Lucas Bergamo, Lucileia Rubio e Helenice Rose, e também para a Rogéria Munhoz Leite. Obrigado aí, pessoal que tem acompanhado aqui o nosso trabalho. Concessionária pede reintegração de postes sediárias às margens da ferrovia, é a manchete principal do jornal A Comarca. Temos aqui a matéria do jornal A Comarca. A Rumo América Latina Logística, Rumo ALL, está movendo ações de reintegração de posse contra alguns moradores que estariam invadindo áreas às margens da ferrovia na vicinal que liga as cidades de Avaré e Itatinga. A concessionária confirmou ao jornal o ingresso de ação na Justiça Federal. Ela esclarece que ajuizou a ação de reintegração de posse em razão de sua obrigação legal e contratual de preservação da faixa de domínio. A companhia procura impedir ocupações irregulares para garantir a segurança da operação e principalmente das pessoas instaladas em área de risco devido à proximidade com a linha férrea. O caso segue sendo tratado na Justiça. Olha que interessante, a empresa fala em ocupação, viu, Titonelli? E o jornal fala em invasão. Interessante, né? São conotações diferentes, né? A reportagem do jornal esteve no local na manhã de quinta-feira e verificou que diversas pessoas estão construindo as margens da linha férrea. Barracos de madeira e até mesmo de alvenaria estão sendo construídos no local. Também foi verificado que em um trecho de cerca de 3 quilômetros há marcações ou demarcações, se preferirem, separando os lotes. Dezenas de placas foram instaladas indicando os supostos proprietários, segundo o jornal. Também o jornal Comarca traz que munícipe denuncia supostas irregularidades na composição do Conselho da Saúde. A prefeitura foi aí acusada de não seguir os trâmites legais na composição do Conselho. Na verdade, a munícipe Ana Carolina dos Souza protocolou na quarta-feira, 13 de maio, no Ministério Público, informando possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura na composição do Conselho Municipal de Saúde de Avaré. Ela destacou ainda que estranhou a forma com que a Prefeitura utilizou para formar o Conselho. Ela disse que conversou com a Juliana Cristina Moreira, que é a atual presidente do Conselho e que representa a Secretaria Municipal de Saúde, e a própria Juliana deixou a Anne, segundo a versão dessa denunciante, ela me deixou com muitas dúvidas. O Conselho de Saúde, diz ela, é de extrema importância, mas quase ninguém sabe como ele foi composto, e isso me deixou indignada. Ela entrou na Justiça fazendo questionamento. A denunciante afirmou que a Prefeitura teria utilizado o Semanário Oficial Eletrônico para publicar o decreto sobre a nova composição do Conselho Municipal de Saúde. Para ela, porém, a Prefeitura deveria anunciar um chamamento público, já que os usuários do SUS podem participar do Conselho. Ela revelou ainda ter procurado alguns vereadores que, segundo ela, não teriam tomado nenhuma atitude referente ao caso. Olha, nesse quesito aí, ela me telefonou, viu, Titonelli? Eu falei para ela o seguinte, ela falou assim, eu vou entrar no Ministério Público. Isso foi lá para quarta-feira, terça-feira, não me lembro. E eu falei, você está certa, você tem que entrar mesmo. E nós vamos comentar isso lá na sessão de Câmara. Agora, que está no jornal dizendo que nenhum vereador não teria dado atenção ou tomado alguma atitude. Nós orientamos ela que ela entrasse, sim, ela já estava determinada a entrar, né, no Ministério, e ela tem toda a razão. Aliás, nós estivemos na sexta-feira e no sábado, principalmente no sábado, lá na área, foram 3 vereadores que participaram dos debates e da palestra que aconteceu lá sobre o plano diretor, políticas públicas e sobre a composição e a importância dos conselhos. Neste caso foi sábado de manhã, com a professora Vera, lá da Universidade Federal de São Carlos. Aliás, uma palestra muito interessante. Esteve lá a Mariela Viazon, o Alessandro Rios e nós, né, Ernesto Albuquerque. Então, e eu fiz uma pergunta
que ela respondeu, a professora Vera, da Universidade Federal de São Carlos, de maneira muito explícita. Eu perguntei se pode um secretário, qualquer ele que seja, de qualquer cidade que seja, ou um prefeito de qualquer cidade que seja, ser componente, ser participante, ser membro de um conselho de saúde, por exemplo, ou de educação, etc. Falou que não pode. Não pode nem deve. Por quê? Porque o conselho é o local onde os cidadãos exercem a democracia participativa, eles participam, fazem um debate, o prefeito ou o secretário pode ir lá para expor sobre um determinado assunto, mas não pode ser membro e votar, porque vai acabar contaminando a própria discussão, pela própria posição hierárquica que eles representam. Então, o Conselho não deve ter participação como membro, com direito a voto, pode ter direito a voz, for lá se manifestar, mas não a voto do prefeito e de secretários. Eu fiz essa pergunta porque numa edição anterior aí da comarca, o próprio prefeito Jô Silvestre disse que teria se auto-indicar, estava com a ideia de se auto-indicar como membro do Conselho do Turismo. E eu já vi em outras administrações que o secretário era até presidente de conselho. E segundo a doutora Vera, que há mais de 25 anos estuda aí essa questão da democracia, essa questão dos conselhos, enfim, da democracia, como ela falou, dessa democracia representativa e democracia participativa, e ela muito claramente diz que não é conveniente, não é legal, não deve. Ponto final, né? 13h30, mas que os cidadãos têm que participar, isso sim. E um bom conselho muito ativo, ele ajuda o governante, ele não é um freio para o governante, pelo contrário, ele vai ser uma linha auxiliar crítica muito importante. Filas para marcar consulta geram reclamações. Essa história do Disque Saúde, falta do Disque Saúde, está bastante complicada. A dificuldade para marcar consultas após a extensão do serviço do Disque Saúde está motivando uma série de reclamações por parte da população. Para apurar essa situação, a vereadora da UGIS esteve no Centro de Saúde, postão da RUAC, para verificar o que estava acontecendo e deparou uma enorme fila registrada por ela em uma rede social, através de fotos e dizendo aí que no posto de saúde da Rua Acre, pessoas vindas de bairros distantes para agendar consulta. Ela foi logo de manhã e disse que a situação, segundo ela, estava realmente complicada. Volta ou não volta o Disque Saúde, doutor Rosendo? Essa é a pergunta que muita gente está fazendo. Precisa ver que, na verdade, é o seguinte, está aberto o dia todo o posto para marcar consulta, mas não tem profissional suficiente para atender todo mundo. Esse que é o grande problema. Então, se a pessoa não vai de manhã, não consegue vaga. Se ela vai à tarde ou vai no dia que ela resolver ir, quem chega primeiro acaba tendo prioridade, não é isso, dona? E as outras, às vezes a pessoa sente que o caso dela é um caso que precisa ser atendido com mais precocidade, com mais brevidade. Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado encontra veículos municipais abandonados na garagem municipal. Equipes do Tribunal de Contas essas equipes estiveram em Avaré no dia 27 de abril para fiscalizar as condições da garagem municipal. Durante a fiscalização foram verificados, melhor dizendo, veículos sucateados e descarte de material em local não apropriado, como pneus que estariam servindo para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, pelo menos 4 doenças, quiçá 5, né? Carros e equipamentos que deveriam passar pelo conserto estão abandonados. São ambulâncias, ônibus, tratores e veículos oficiais que ficam expostos, estragando com o tempo. Os fiscais do Tribunal de Contas filmaram as condições da garagem municipal. Nas imagens é possível verificar que diversos veículos que deveriam estar sendo transportados no transporte escolar, sendo utilizados no transporte escolar, melhor dizendo, estão paradinhos. Alguns estão sem roda e até mesmo sem motor. Carcaças e peças estão amontoadas. E a Secretaria de Comunicação, nas páginas internas, disse aí que essa fiscalização remete à administração anterior. Aliás, tem sido uma constante, sempre por todos os desmandos e problemas,
culpar sempre a administração anterior. Aliás, não é só essa administração, mas sempre os prefeitos das diferentes cidades falaram, o problema é do que saiu, não é meu, né? Mas, na verdade, acaba sendo de todos nós. 13 horas e 33 minutos. Obrigado aí às pessoas que estão acessando nossa página no Face. Estamos também na internet, no www.radiocidadania.com.br. O vereador afirma que Cozinha Piloto está sem veículo para transportar mantimentos. Tribunal de Justiça suspende liminar que suspendeu a Operação Tapa Buraco. Agora, o que o pessoal está questionando muito é a qualidade do tapa-buraco. E Ricardo Tortorella, que é o proprietário da empresa que foi a primeira colocada e acabou sendo alijada do processo efetivo aí de tapa-buraco, diz que vai até o final nessa ação que ele entrou contra a prefeitura. Setor de ambulância entra no foco das reclamações da saúde. Agora, a bola da vez também as ambulâncias. E realmente a situação está crítica e crônica, né? Diz a matéria aqui. O Marcelo Nassif também está nos acompanhando. Um abraço, Marcelo Nassif. A crônica falta de ambulâncias em Avaré, somada à grande demanda de pacientes, está gerando um verdadeiro foco de reclamações na saúde do município. Já não basta o foco de Aedes aegypti, não, dona Helena. Agora tem foco também de reclamações à saúde do setor ambulância. Há até quem diga que o setor vive uma crise face à quantidade de reclamações, além do fato da Polícia Militar ter sido chamada no último domingo para atender uma família que precisava urgente de uma ambulância no pronto-socorro. Pacientes que pediram para não serem identificados entraram em contato nos últimos dias com a redação para reclamar de problemas enfrentados no setor. Alguns reclamam da ausência da antiga chefe, Isabel da Silva Camargo, e aí vários elogiam, ela tinha lá as dificuldades para atender, mas ela era sempre atenciosa, isso que tentava resolver de alguma maneira, né? E agora parece que a coisa está um pouquinho diferente. Até agora, isso foi colocado pela vereadora Maria Alva Biazon, as razões exatas porque a Isabel, que estava 20 anos ali naquele, e todo mundo elogiava a boa vontade, eu próprio já em tempos passados precisei ligar para ela, pedindo aí o auxílio de uma ambulância para alguém que estava nos pedindo. Ela sempre se mostrou bastante atenciosa. E o doutor Roslindo resolveu, não sei exatamente os motivos, como estou dizendo, resolveu tirá-la daquele setor. Depois veio a história que ela tirou férias e que, terminadas as férias, ela volta para o setor. Vamos ver, né? O tempo dirá, o tempo é o senhor da razão, como diria aquela famosa camiseta, lá na época do Collor, viu? O Collor saía com umas camisetas sempre querendo dar algum recado. Ia andar de moto, né? Ia dar umas voltas por Brasília e sempre com umas camisetas com dizeres aí, querendo mandar algum tipo de recado. São 13 horas e 36 minutos. Essas são as notícias aí do jornal A Comarca e também a Voz do Vale, trazendo que é possível que o ministro competente aí, que é o ministro dos Transportes, Marius Quintela, diz que vai assinar na terça-feira a inclusão da cidade de Avaré no chamado PAC, Programa de Aceleração de Crescimento. A informação foi dada pelo deputado federal Milton Monte. De acordo com o deputado, a inclusão deve acontecer para que seja liberada a verba para a obra que construirá uma passagem no final da Rua Alagoas. O túnel vai prolongar a Rua Alagoas e será um elo de conexão rápida, ou mais rápida, entre os bairros Água Branca e Vila Jardim, permitindo o escoamento do tráfego que hoje se concentra no pontilhão da Brabância, no estreito túnel que sai do entroncamento da Avenida João Vitor de Maria. Realmente é uma obra que, se for feita, vai auxiliar o fluxo de veículos para aquele outro lado lá da Brabância, da Vila Jardim, que cresceu bastante. Então vamos aguardar aí se isso vai tornar realidade ou não. Funcionários denunciam empresa terceirizada pela Prefeitura. Funcionários que prestavam serviços à empresa Sem Fronteiras Tecnologia Educacional, com sede em Curitiba,
e contratada pela Prefeitura de Avaré para dar aulas de informática nas escolas municipais, estariam sem receber há cerca de 2 meses. A Sem Fronteiras prestava serviços para a Prefeitura desde julho de 2011, com o objetivo de aulas de informáticas para a criançadinha aí do ensino municipal, com base em planos de aulas detalhados, incluindo jogos pedagógicos e projetos, etc, etc. A Prefeitura não pagou a empresa diz que não tem fôlego para pagar esses funcionários. Mais informações, 13h38. São essas as notícias, e teve nesse final de semana a festa do milho da colônia Fraternidade. Quando eu viajei, acabei não indo lá. Espero que tenha sido exitosa aí a festa do milho na colônia Fraternidade. É o 3º festival do milho verde na colônia Espírita Fraternidade. E também o pessoal da Seara e o Giba, o presidente, o Beto de Soares, está avisando aí que dia 23 de maio, no Largo do Mercado, das 10 às 14, terá a venda do rojão com acompanhamento. R$25, essa guloseima, como é que chama? É um prato, né? Culinário, né? Rojão com acompanhamento, para ajudar a Seara a atender 83 pessoas, entre bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Seara fica lá na Rua América 301, Vila Jardim, Avaré. Deixa eu ver, tem mais jornais aqui que estão circulando, Sudoeste Paulista, basicamente são as mesmas. Apenas diz aqui, prefeito disse que é um desafio para a administração lidar com tanto lixo espalhado pela cidade. É verdade, realmente é uma dificuldade bastante grande. Casal de fartura morre em acidente na rodovia SP-261, é outra informação que tem aqui no Sudoeste Paulista, de edição aí da região, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui na comarca. Tem também aquela peça, né, que vai ter lá na Concha Acústica, dia 20, até alguma já no Jornal da Cidade já divulgou, Amor, Mar e Fúria, será sábado, dia 20, às 20 horas, na Concha Acústica. Tá aí, é uma iniciativa da CCR, me parece, né? A CCR que tem aí um trabalho social e esse trabalho social e artístico, na verdade, do Teatro de Tábuas. Eu já até vi um trabalho desse tempos passados aí lá na própria Concha Acústica sobre a obra do Rubem Alves, e foi realmente muito interessante. Acredito que esse também não será diferente, e a Lei Rouanet, que permite Rio Paranapanema Energia, uma subsidiária do grupo CTG, não é CCR, não. É patrocinado, portanto, pela Lei Rouanet, Rio Paranapanema Energia, uma subsidiária do grupo CTG do Brasil, que estará fazendo aí uma grande carreta-palco de 15 metros de comprimento, 12 metros de altura, que será estacionada lá na Concha Acústica. Aí, de graça, para todo mundo ver. Vamos dar uma chegadinha lá, dia 20, às 20 horas. Direto de Brasília, mais informações. Câmara vai ter acesso restrito quando estiver sendo discutida a reforma da Previdência. Não querem que o povo chegue perto, Titonelli. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Após tumulto, semana terá acesso restrito à Câmara dos Deputados. Moro ouve depoimentos em nova ação contra ex-presidente Lula. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EPC, Empresa Brasil de Comunicação. Durante toda essa semana, o acesso ao prédio da Câmara dos Deputados será restrito para o público externo. Apenas parlamentares, funcionários e pessoas credenciadas poderão transitar pelas dependências do prédio. A decisão foi tomada pela Diretoria-Geral da Casa após a invasão de um grupo de agentes penitenciários. A restrição de acesso vale para amanhã e quarta-feira, dias em que estão marcadas as reuniões da Comissão Especial para a votação dos destaques do projeto de reforma da Previdência. O acesso de veículos à chapelaria, entrada principal do Congresso Nacional e local de entrada e saída de deputados ficará restrito exclusivamente a parlamentares, podendo ser fechado completamente a qualquer momento em caso de manifestação.
Um dos estacionamentos da Câmara também será fechado a partir de amanhã para abrigar viaturas da Polícia Militar, e outras áreas utilizadas para estacionamento também poderão ser fechadas em caso de manifestação. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, começa a ouvir hoje testemunhas de acusação da ação penal que investiga se o ex-presidente Lula teria recebido um terreno da construtora Odebrecht. Vamos aos detalhes com Daniele Soares. Daniele, bom dia. Bom dia, Gilson. Começam a ser ouvidas hoje testemunhas de acusação em um dos processos que investigam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Entre as testemunhas está o executivo Marcos Pereira Bert, da empresa Toyo Cetal. Lula é acusado de ter recebido propina por parte da Odebrecht. Segundo o Ministério Público Federal, a construtora teria pago vantagens indevidas ao ex-presidente por meio da compra de um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e da compra de um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo, São Paulo. Além de Lula, outras 7 pessoas também são réus nesta ação, entre elas o ex-ministro Antônio Palocci e o empresário Marcelo Odebrecht. Dona Marisa Letícia também era acusada nesta ação, mas o juiz Sérgio Moro decretou a impossibilidade de punir a ex-primeira-dama. Marisa Letícia morreu em fevereiro. A defesa de Lula nega todas as acusações deste processo. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13h45 aqui na Estância Turística de Avaré. O DI Ressonância Magnética está conosco, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. E também NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 3732-1779, 997-61-1501, é o telefone 24 horas aí. O nosso amigo Nelson, para atender aí os problemas de chave, fechadura, emperrada, né? Rodrigo Carvalho está compartilhando o nosso vídeo, e também o Antônio Carlos Rodrigues entrando aí na nossa página, nas páginas que nós estamos divulgando aí os 60 minutos com imagens direto aqui do estúdio. Vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias do site UOL. Moro proíbe que defesa de Lula grave depoimento ao juiz e barra celulares. Moro diz que Lula quer transformar depoimento em evento político. Vazamento seletivo pode, viu, Titonelli? Quer dizer, transmissão quase ao vivo para o site antagonista numa outra, aí também pode, né? E outras cositas mais, né? Eu acho que em nome da transparência, por que não fazer uma transmissão online? Aí não teria risco, tudo que fosse falado, todo mundo ficaria sabendo, né? Mas parece-me que não é essa a ideia do juiz Sérgio Moro, é que quem manda na hora da audiência, né? Vai ser interessante aí, justamente, depois, espero que o vídeo que a própria justiça grava transmita na íntegra, não fique soltando em pedacinhos, né? Só o que interessa, o que não interessa acaba não sendo divulgado. Proibição de acampamentos lá em Curitiba não impede manifestações, dizem grupos. A juíza lá fez uma multa que quem chegar perto do local onde vai ser a audiência vai receber uma multa de R$100 mil. Fizeram um acampamento em praça lá, R$50 mil. E recentemente o Movimento Brasil Livre ficou acampado lá não sei quanto tempo em Curitiba, ninguém falou nada, que é um MBL do Quinta Kataguiri lá, né, que é a favor das posições do senhor Sérgio Moro. Interessante, aí podia. E essa juíza
que deu fez essa determinação. Foram na página do Facebook dela, você ver o que ela escreve lá, viu, Tonelli? Coisas assim, bem contra o ex-presidente. Então ela também, me parece, tem aí uma posição muito clara, é uma ativista também dessa causa contra o ex-presidente. Então aí perde a isenção, perde a imparcialidade, né? Caixa suspende linha de crédito barata para imóveis. Linha financia a compra de casas e apartamentos de até R$950 mil. Vou até repetir, hein, Titana? Anota aí, ó. Caixa suspende linha de crédito barata para imóveis. Aí. E que é a Caixa? A Caixa é ligada ao governo Michel Temer. Defensores da reforma votaram para subir gastos na Previdência e agora querem conter os gastos na costa do trabalhador ou dos trabalhadores. Candidatos já podem fazer a inscrição do Enem 2017 com uma taxa de R$ 82. Prazo vai até as 23h59 do dia 19 de maio. Usuários relatam instabilidade no site aí do Enem. Temer tenta acelerar a tramitação da reforma trabalhista no Senado para tentar enfraquecer a manobra de Renan. Renan está contra agora o seu próprio partido e o presidente Michel Temer tem colocado aí, fazendo várias observações que tem incomodado muito o Planalto. E o Corinthians, hein? Campeão paulista, eita, joguinho chinfrim, hein? Eu sou corintiano, mas podia... foi campeão, mas precisa ganhar, né? Ganhar, jogar bem, teve bola na trave, mas tudo bem. Eu achei que poderia ser melhor o jogo, né? Mas jogou de acordo com a tabela. O placar final foi 4-1, né? 4 pontos em que Carille foi superior aos rivais de São Paulo, que está sendo analisado pelo site UOL. Corinthians supera os rivais no século. E o Menon, que deve ser um dirigente corintiano, não sei, acho que é. O Menon é um articulista da UOL, disse que Corinthians é a 4ª força no Brasileirão. Não sei quais são as outras 3 aí que ele está podendo ser. Cruzeiro, que mais? Palmeiras, Grêmio, será que é isso? Vai ser por aí. Traficantes no Rio de Janeiro cobram mesada de transportadoras para não roubar cargas. Olha aí, tem que pagar se não rouba as cargas. Itália apreende cocaína em contêiner vindo do Brasil. Drogas foram encontradas na Calábria, rota do tráfico internacional. Conselho missionário indigenista, diz que confronto deixou 22 índios feridos. O Conselho informou que 17 foram atendidos por facões, paus e pedras, e contestando, inclusive, o governo do Maranhão. INSS já convoca para pente fino beneficiários com mais de 60 anos. Ministro investigado conduz ações de interesse de empreiteiras. Esse caso do INSS é com relação ao auxílio-doença. Síria rejeita que ONU supervisione criação de zonas de segurança. Enfim, são as notícias principais. Tenho mais aqui. Países recorrem a empresas banidas para ter penicilina, entre elas o Brasil. Que essa notícia aqui, vou dar uma detalhada aqui, o que está acontecendo com a nossa querida penicilina, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Países fortemente atingidos pela escassez de penicilina, como o Brasil, voltaram-se a empresas chinesas banidas por órgãos reguladores para garantir o abastecimento do remédio. Em julho passado, o Brasil isentou a fabricante chinesa North China Pharmaceutical Group Semisynthetic, seu nome complicado aí da empresa, de um registro obrigatório da Anvisa para vender penicilina benzatina, que é o famoso benzetacil. O registro de insumos farmacêuticos ativos é um mecanismo para garantir a segurança e qualidade dos remédios. A isenção beneficiou 3 empresas farmacêuticas brasileiras, possibilitando que importasse um ingrediente ativo não registrado do fabricante chinês. Portanto, nós vamos ter penicilina, o famoso benzetacil, vindo lá da China, viu? E tinha sido barradas aí, agora liberaram, né? Porque acho que não está encontrando penicilina disponível no mundo. A isenção foi concedida 7 meses após a própria Anvisa ter negado o pedido da empresa chinesa.
de vender penicilina benzatina ou benzetacil aqui para o Brasil. A razão da recusa foi o descumprimento pela empresa de bons padrões de fabricação. Antes disso, autoridades europeias identificaram deficiências críticas na fábrica chinesa. Durante uma visita de autoridades europeias à fábrica, em novembro de 2014, inspetores encontraram documentos falsificados, problemas no laboratório de controle de qualidade e risco de contaminação nos medicamentos formulados na planta, situada na cidade de Sijiuwang, na província de Hebei, lá na China. Após os resultados, a empresa foi banida de vender diferentes tipos de penicilina na União Europeia. E agora o Brasil autorizou que as empresas brasileiras Teuto Pfizer, Nova Pharma e Eurofarma possam importar dessa empresa. Tá aí, ó. Complicado, hein, Antonelli? Você vai dar o seu bumbum para tomar o benzetacil vindo da China ou não? Quer dizer, é uma preocupação. Quer dizer, se estava bloqueado antes, agora não acha em lugar nenhum, autorizaram que essa mesma empresa forneça aos laboratórios com registro regular aqui no Brasil. Então, aí fica realmente complicada a situação. Mas vamos depois detalhar ainda mais essa informação. São 13 horas e 54 minutos. Eu vou fazer o seguinte, então, nós vamos... coloca a matéria do presidente francês agora, do Nacional Informa, tira aquela do imposto de renda, pode tirar aí, viu? É o lote residual do imposto de renda que já está disponível. Nós temos, então, um bloco de informações do Nacional Informa, falando da situação da França, da importância para todo mundo da eleição do Macron, e o História Hoje, falando sobre o fundador da Cruz Vermelha. Obrigado aí à clínica de vacinação, nós já temos a vacina da gripe aí disponível para quem quiser, a UDI Ressonância Magnética, padrão de qualidade em ressonância, a Farmaguide, que sempre nos prestigia, e também a NT Chaveiros, tá ok? Abraço a todos, até amanhã. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Começa hoje inscrições para o Enem. Quem pedir atendimento especial deve enviar laudo. O presidente eleito da França diz que vai lutar contra terrorismo. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EPC, Empresa Brasil de Comunicação. Começam daqui a pouco, às 10 horas, as inscrições para o Enem 2017. As inscrições podem ser feitas pela internet no site do Enem. A taxa do exame este ano é R$ 82. As provas serão aplicadas em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. O prazo de inscrição termina às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 19 de maio. O participante que pedir atendimento especial vai ter que enviar laudo médico. Campanha vai esclarecer a população sobre a importância da reforma da Previdência. Acompanhe os detalhes ao vivo com Priscila Mazenotti. Bom dia, Priscila. Oi, Gilson, bom dia. O presidente Michel Temer voltou a se reunir com o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, e ministros no Palácio da Alvorada na noite deste domingo. Amigos do Face, a programação continua no 104.9, no www.radiocidadania.com.br e também continua nos aplicativos, né? Radiosnet e TuneIn, tá bom? Até amanhã a gente volta aí com 60 minutos. Um abraço.